A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, eu espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos sequência ao nosso devocional Jesus é Inevitável. Meditaremos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 48, que diz o seguinte: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus inicia a sua última antítese como uma conclusão de tudo aquilo que ele já havia proferido aos seus discípulos. E ele inicia com uma expressão falando, ouvistes o que foi dito. E ele inicia com esse termo para indicar uma tradição oral de uma interpretação errônea da lei. O Antigo Testamento não ensinava ódio aos inimigos, pelo contrário. Êxodo capítulo 23, versículo 4 e 5 diz que se encontrares o boi do teu inimigo ou o jumento desgarrado, sem falta o lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixará de ajudá-lo? Certamente o ajudará e juntamente com ele. Isso expressa que o povo da aliança deveria prestar socorro até mesmo para os seus inimigos. Embora odiar os inimigos de Deus fosse um sentimento sagrado. Salmo 139, versículo 22 diz o seguinte: Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa daqueles que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo e tenho eles por inimigos. Contudo, o povo deveria ser misericordioso todo o tempo, como Deus era misericordioso. Não deveriam ter inimigos para si, a não ser aqueles que se opunham e desejavam se tornar inimigos de Deus. Por exemplo, os estrangeiros deveriam receber atenção total enquanto estivessem residindo com o povo de Israel. E também, Deus se preocupava muito com as nações gentílicas, e prova disso está em Gênesis 12, quando Deus fala para Abraão, "Se tu uma bênção para todos os povos". E uma outra prova disso é a preocupação de Deus para com a cidade de Nínive, em Jonas capítulo 4. Mas o que parece que naquele tempo, pelo raciocínio popular, a ordenança de amar o próximo faz com que o odiar os seus inimigos esteja implicitamente admitido ou até mesmo ser autorizado por Deus. Por isso Jesus usa a expressão "vocês ouviram", e ele não usa a expressão "está escrito que". Alguns grupos judeus, como por exemplo os essênios, os aliançados de Qumran, destacavam o amor por aqueles que estavam aliançados na mesma comunidade, que faziam parte da mesma comunidade que eles, os eleitos por Deus, e promoviam o ódio por aqueles que não faziam parte da aliança. A maioria dos partidos judaicos do primeiro século nutriam ódio pelos seus conquistadores, pois, afinal de contas, o exílio babilônico ainda não havia cessado. Apenas foi sendo trocado o posto mais alto na cadeia de comando, mas eles ainda viviam subordinados a alguém. Como se de tempos em tempos fosse colocada uma placa bem grande nas portas de Jerusalém dizendo "sob nova direção". É importante citar que a ética grega também ressaltava, às vezes, a importância de se aprender com as críticas do inimigo. Mas a maioria das vezes, eles ressaltavam a importância de ferir o inimigo mais do que somos feridos por eles. Como falava, por exemplo, Isócrates, orador e retórico do quarto século antes de Cristo. Agora, embora os judeus soubessem plenamente
que a vingança era algo que pertencia apenas ao Senhor? Em geral, a oração pelos próprios perseguidores, com exceção claramente da oração que eles faziam para que Deus pudesse ferir de morte os seus opressores, os seus inimigos, não era um atributo sequer das pessoas mais santas do Antigo Testamento. Por exemplo, a oração de Jeremias, no capítulo 11, no versículo 20, diz: Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz que prova pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, a ti descobri a minha causa. O Salmo 137, como nós já falamos no devocional passado, o salmo mais lido nas sinagogas no tempo de Jesus, expressa muito bem o sentimento que os judeus nutriam sobre seus opressores. Também alguns filósofos prezavam pela não resistência, mas muitos outros respondiam seus críticos de modo duro e arrogante. Mas, quaisquer que sejam as emoções envolvidas aqui nesse contexto, amar refere-se basicamente a um sacrifício pessoal marcado pela generosidade e afeto em relação ao bem de outra pessoa. Essa é a verdadeira direção para onde a lei aponta, para o amor abundante, custoso e estendido até mesmo aos seus inimigos. Agora, duas coisas necessitam de citação. Primeiro, o conceito de amor da Bíblia não tem nada a ver com o amor que é pregado nos dias de hoje. O que nós chamamos de amor nos dias de hoje, ou que muitas pessoas chamam de amor nos dias de hoje, é na verdade complacência. Jesus não é a favor de complacência e a prova está no versículo 48. O sentimento antagônico do amor não é o ódio. O sentimento antagônico do amor é a indiferença, pois o ódio necessita de pelo menos um pouco de importância. Ninguém pode odiar outra pessoa se não enxergar nela algo que feriu aquilo que ela tem como importante. Mesmo que seja o caso de um ódio não explicado, como no racismo ou coisas do tipo, ainda assim, para as pessoas que odeiam as outras, nelas tem algo que importa para que eles tenham ou nutram esse tipo de sentimento. Claro, para deixar muito claro aqui, Jesus não é a favor do ódio, e eu também não sou a favor do ódio. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que o amor pode ser algo muito diferente do sentimento que a gente criou na atualidade. Hoje acreditamos que quem ama de verdade aceita qualquer coisa, que diz sim para tudo. E nós nos esquecemos que na maioria esmagadora das vezes o não revela muito mais amor do que o sim. Por exemplo, meu filho Davi tem 4 anos e ele ama a piscina. No nosso condomínio tem uma piscina pequenininha e tem uma outra que não é grande, mas a gente chama de piscina grande porque é para os adultos. Se eu permitir que o Davi entre nessa piscina grande, sem as boias que ele costumeiramente usa, ou sem o acompanhamento de alguém adulto com ele, o que pode acontecer é um acidente trágico com Davi. Mas quando eu falo não para ele não ir na piscina, ele não gosta, ele chora, ele fica bravo. Principalmente nos dias de hoje, se eu deixar o Davi ir no frio na piscina, ele pode pegar uma gripe. E como estamos vivendo esse momento do Covid-19, isso é um risco muito grande. Não seria nada prudente da minha parte, ou nada amoroso como pai, deixar que o Davi entre na piscina só porque ele quer. Se eu fizesse isso, eu não estaria amando o meu filho, mas eu estaria sendo indiferente com o meu filho e com toda a situação em que vivemos. E isso poderia matá-lo. Hoje em dia, o não, o negar alguma coisa, é visto como falta de amor. Mas para Jesus, isso não é verdade. O Criador de toda a ordem moral, aquele que estava com o Pai no início. Então, ele estava quando Moisés recebeu o decálogo, que das 10 leis ou 10 condutas que temos lá, 9 começa com não faça tal coisa. E a segunda coisa que também é muito importante é que Jesus ressalta que o amar, bendizer, fazer o bem e orar não fará com que a pessoa que é sua inimiga se transforme em sua amiga. A instrução que ele nos dá e que deixa claro nessa perícope é: faça isso mesmo que essa pessoa continue sendo sua inimiga. Que ela continue te ofendendo, que ela continue te odiando, que ela continue te maltratando e te perseguindo. Pois no reino de Deus,
as coisas que normalmente nos distanciam, que nos colocam um contra os outros, não têm a menor importância. E isso acaba ajustando corretamente as nossas lentes da nossa axiologia. A Bíblia nos ensina a correlacionar as nossas similitudes e não as nossas disparidades, mostrando para todos nós que nós amamos o nosso próximo e também devemos amar ao nosso inimigo, porque na maioria das vezes são a mesma pessoa. Mesmo que as suas atitudes não façam com que essa pessoa que é supostamente sua inimiga se torne sua amiga, por essas atitudes você se torna amigo da pessoa, mesmo que o sentimento não seja recíproco. E isso é uma das características mais distintas da mensagem do Evangelho. Nas ideologias apresentadas pela modernidade, a busca inerente é incessantemente pela aceitação. O que é um pouco confuso para mim, pelo menos, porque quem busca a aceitação de todos deveria aceitar a todos, mesmo aqueles que não concordam com você. Num mundo de pregação de pluralidade, as pessoas se fecham nos seus clãs, buscando a exaltação da singularidade. E pior, nos dias de hoje, no nosso caso, como cristãos, as pessoas não buscam apenas a aceitação. As pessoas buscam até um tipo de bênção para que elas possam fazer aquilo que elas bem entendem ou que elas acreditam ser melhor para elas. Mesmo que isso aos nossos olhos seja como meu filho Davi pedindo para ir para a piscina nesse tempo que nós estamos vivendo e sem supervisão de um adulto, nós não podemos falar nada, porque se a gente fala alguma coisa, a gente não ama. Jesus nos mostra que nós não necessitamos da aprovação humana, mas nós precisamos da aprovação de Deus. Com uma conjunção explicativa, ele diz: para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Isso muda toda a nossa perspectiva da vida, pois não fazemos as coisas pensando na pessoa em si, nem pensando em nós mesmos, mas fazemos porque no reino que somos pertencentes é assim que se vive. Fazemos pelo nosso Rei, fazemos por Jesus, e não esperamos a reciprocidade humana, mas a semelhança divina. Seguimos a orientação do sábio que diz no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, confie no Senhor e não dependa do seu próprio entendimento. Por isso, nós seguimos a manifestação de amor que Jesus nos indica aqui. Qual é essa manifestação de amor? Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A oração é a maior manifestação de amor da vida do cristão. Orar por um inimigo e amá-lo provaria reforço mútuo. Quanto mais ama, mais ora. Quanto mais ora, é porque mais ama. Jesus parece ter orado pelos seus opressores, pelos seus castigadores, enquanto aquele prego atravessava as suas mãos e os seus pés. O tempo imperfeito da oração significa que ele continuou orando enquanto eles o maltratavam. Continuou repetindo a sua súplica. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Se a cruel tortura da crucificação não pôde silenciar a oração do nosso Senhor pelos seus inimigos, que dor, orgulho ou indolência poderia justificar o nosso silêncio então? Foi a mesma oração que Estevão repetiu ao ser apedrejado. Senhor, não lhes impute esse pecado, eles não sabem o que estão fazendo. Nós precisamos orar mais. Alguns mestres judeus ensinavam a bondade para com os pagãos com o objetivo de atraí-los para a verdade. Entretanto, eles não deveriam alterar a sua conduta moral apenas para convertê-los. Os gentios eram considerados pagãos, imorais, idólatras e muitas vezes hostis aos judeus. Mas era consenso para toda a comunidade judaica, incluindo Jesus, que não deveriam se assemelhar aos pagãos. Jeremias capítulo 10, versículo 2, parte A, diz: não aprendais os caminhos das nações. Contudo, temos cometido esse terrível erro. Acreditamos que a nossa complacência trará as pessoas para a verdade.
Mas quando desconfiguramos a verdadeira face do nosso mestre, desejando aparentar um pouco mais compreensível em relação ao pecado, à imoralidade, coisa que nós deveríamos combater, nós apenas entregamos às pessoas uma mentira transvestida de verdade. Somos o povo que deveria explicar o Deus desconhecido e não fazer desconhecido o Deus já revelado. E é isso exatamente que Jesus faz. Os judeus que já tinham a revelação, tinham a Torá, estavam fazendo o seu Senhor desconhecido. E ele faz uma contraposição, colocando os publicanos no mesmo nível dos judeus piedosos. E quem eram esses publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos e vistos por muitos judeus como apóstatas, aqueles que abandonaram a sua fé. Jesus os lembra que eles deveriam ser perfeitos como o Senhor o é, deveriam ser santos como o Senhor é. Jesus lembra a eles que eles não estavam se distinguindo da sociedade como um todo, e aquilo que eles mais criticavam, eles estavam se assemelhando. Então Jesus diz que eles deveriam ser perfeitos, teleios, e talvez do hebraico tamim, que pode significar completo, inteiro, mas também dá a sensação ou a compreensão de misericordioso. A Bíblia já havia dado a ordem para que o povo fosse santo assim como Deus é santo. E estava prescrito na parte do Código de Santidade do livro de Levítico, quando Moisés convoca toda a congregação, no capítulo 19, no versículo 2, que diz: fala a toda a congregação de Israel e dize-lhes: santos sereis, pois eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Da mesma maneira que no Antigo Testamento, a marca distintiva de Israel é que eles foram separados por Deus para refletir o seu caráter, também a comunidade messiânica carrega essa distinguibilidade como verdadeiro locus do povo de Deus. E isso, o próprio judaísmo e até alguns filósofos gregos defendiam a ética cuja base fosse a natureza de Deus. E qual natureza é essa? A ideia é que ser perseguido por conta da justiça nos faria alinhar com os profetas. Mas abençoar os que nos perseguem e orar por eles é nos alinhar com o próprio caráter de Deus. Retornar o bem que se recebe com o mal é diabólico. Retornar o bem que se recebe com o bem é humano. Agora, retornar o mal que se recebe com o bem é divino. Isso nos indica que o homem, ao amar apenas os seus amigos, pode em determinado sentido estar amando apenas a si mesmo. Um tipo de egoísmo expandido. A vida antiga da humanidade caída sem Jesus baseava-se na justiça bruta, na vingança de suas injúrias e no retribuir os favores. A vida da nova humanidade redimida em Jesus Cristo baseia-se no amor divino, em deixar para lá a vingança e retornar aquilo que se recebe, o mal que se recebe, com bem. Jesus indica aos seus discípulos que deveriam viver de acordo com o reino de Deus já estabelecido através de seu ministério. Se Jesus não está deliberadamente colocando de lado um trecho da Torá, ele está no mínimo proclamando uma era em que a ética nacionalista do povo seria colocada de lado e daria lugar à ética universalista. Agora deixa eu ser bem claro, estou dizendo ética, não estou dizendo escatologia. Não devemos concluir que o amor de Deus pelos homens sem distinção, sobre todos os aspectos, fará com que todos sejam salvos no fim. O próprio Jesus ensina uma coisa muito diferente no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Mas quando eu falo sobre a ética universal, é a visão do cristão que olha para toda a humanidade e vê em todo o ser humano imagem e semelhança de Deus. Pois agora todo o universo está sob o domínio do reino dos céus e os seus herdeiros devem viver como o seu reino ordena. Para poder suportar as ofensas de cabeça erguida e retribuir o mal recebido com o bem, Jesus é inevitável. Para um mundo com amabilidade mútua
Entre os diferentes, Jesus é inevitável. Para que sejamos completos, inteiros e misericordiosos, para que possamos ser chamados de filhos de Deus, Jesus é inevitável. Para que sejamos perfeitos, como nosso Pai é perfeito, Jesus é inevitável. Vamos orar? Senhor Jesus, nosso Rei e Salvador, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela minha família, muito obrigado pela nossa igreja, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Mesmo nesse tempo de dificuldade, nós percebemos o seu amor, o seu cuidado e o seu afago. Senhor, continue nos abençoando. Nós somos gratos por esse tempo de meditação em que podemos ouvir mais de Ti e aprender mais de Ti. Nos ensina, Pai, nos ensina a ter um coração como o Teu. Nos ensina a caminhar não dependendo do nosso entendimento, mas confiando no Senhor plenamente. Senhor, eu desejo ser da maneira como o Senhor nos instrui nesta perícope que nós lemos. Eu desejo orar por aqueles que me maltratam, aqueles que me ofendem. Senhor, me ajude nisso também. Abençoe, Senhor, todos os que estão nos ouvindo neste momento e que o seu amor envolvente possa nos envolver de tal maneira que possamos compreender a sua palavra e viver através dela. Essa é a minha oração, no teu nome, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Deus te abençoe.